Então vamos lá, boa noite, gente. Meu nome é Thiago, sou aluno do curso de computação da UF. Esse trabalho foi orientado pelas professoras Isabel Cafezeira e Karina Moquete. Enfim, vamos ao que interessa. O encontro do software livre com a educação, de grafos à teoria dialógica freiriana. A gente vai passar por uma implementação que eu realizei num software educacional, fazer uma breve análise sobre o uso de softwares na educação e parar para analisar qual é a relação entre software livre e educação. O ser humano gosta de criar conexões. Todos os dias ele cria relações. Ele se relaciona consigo mesmo e cria relações com outras pessoas. Ele relaciona indivíduos com objetos, instituições, entidades. Ele relaciona os seus próprios objetos e as entidades. Ele cria conexões entre ideias. Se a gente puder parar para analisar a estrutura dessas relações, a gente consegue descobrir coisas incríveis, como planejar uma viagem no menor tempo possível ou com o menor custo possível. A gente pode modelar processos e descobrir como otimizar eles. A gente pode estudar a dinâmica de propagações, como de doenças contagiosas ou de marketing viral. Ultimamente a gente tem visto muito isso com o Covid. A gente pode ver a internet. E eu posso até descobrir quantas pessoas eu devo pedir favor para conhecer o Obama. Acreditando no poder dessas estruturas de relações, eu tornei grafos o meu tema de trabalho e fiz uma contribuição para um software de ensino de grafos, o ROX. Nele, há uma área para fazer a edição visual do grafo, uma área para escrever algoritmos sobre esses grafos e verificar o resultado desses algoritmos. Mas alguns desses algoritmos, como os de caminhos mínimos do Floyd Warshall, não manipulam o grafo visualmente, e sim a estrutura interna dele. E isso ainda não aparecia no ROX. Então, a minha contribuição foi criar uma área onde mostrasse a estrutura interna, aqui no caso a matriz de adjacências, colocando o peso também, não apenas qual a conexão entre os vértices. E também é importante nesses algoritmos a gente poder visualizar os estados dessas matrizes em cada passo do algoritmo. Então, também criei uma API para que o usuário pudesse mostrar cada passo dessas manipulações. Aqui, na execução de um algoritmo para caminho mínimo entre todos os vértices, chamado Floyd Warshall, mostra aqui todas as matrizes, e aqui é a matriz final, tanto a dos caminhos mínimos quanto a dos pesos, mostrando o custo dos caminhos. Aqui embaixo quase não dá para ver, mas mostra o caminho entre os vértices 3 e 5, com o custo 3, e aqui o caminho 3, 2, 4, 1, 5. O ROX é um software livre. Ele faz parte do projeto KDE Edu, da comunidade de software livre KDE. Ele é desenvolvido na linguagem C++ com o framework Qt. Como eu não estudei C++ na faculdade, nem sabia até eu começar essa contribuição, eu contei com a mentoria de um membro da comunidade do KDE e também criador do ROX, o Tomás Canabrava. Mas como todo bom desenvolvedor, eu quero que o meu software seja utilizado. Então eu parei para pesquisar sobre o uso de softwares na educação. E após uma breve pesquisa, pude ver que softwares proprietários historicamente são utilizados na educação. A formação dos educadores nesses softwares costuma ser apenas operacional e faz também com que os alunos sejam apenas operadores desse software. Mas, como a tecnologia anda muito rápido e a formação desses professores não tão rápido, esses softwares se tornam defasados muito rapidamente, e também as metodologias que são utilizadas em conjunto. O software livre, na esfera pública brasileira, ele começa a tomar força no início dos anos 2000, com o governo Lula. Normalmente, na adoção de software livre, há muito preconceito. Os softwares são difíceis de serem utilizados, são ruins, não têm suporte, e acaba que, principalmente na educação, a educação de software livre sempre foi marcada por tensões, avanços e retrocessos. E isso acontece muito porque a inserção do software livre na esfera pública ocorre sem um debate amplo dos fundamentos políticos, epistemológicos, filosóficos e culturais de um conhecimento aberto, como defendido pelo software livre.
O que me pôs a pensar: como um software deve ser inserido na educação? E quais as relações entre software livre e educação? O paradigma educacional hoje, como a gente ainda utiliza, é o tradicional. Nele ocorre uma aprendizagem sistemática. Existe um currículo com um objetivo pré-definido, existe uma ementa que deve ser seguida certinha, com tópicos que são abordados no tempo certo. A aprendizagem acontece simplesmente por uma passagem de conhecimento do professor para o aluno, que depois ele deve simplesmente reproduzir aquele conhecimento. Acaba que, como apenas esses tópicos são valorizados, conhecimentos de fora dele são desvalorizados. Assim como também a cultura do aluno, as suas vozes e sentimentos, ela acaba alienando o aluno, sendo desumanizadora. Uma educação nesse sentido, ela não é à toa. Ela tem o objetivo de formar trabalhadores disciplinados, que sabem receber ordens e cumpri-las, de acordo com objetivos e avaliações pré-definidas. A interação com a tecnologia, por outro lado, ela acontece totalmente fora dessa estrutura. Ela acontece em comunicação com os outros, sem esses objetivos pré-definidos. A gente aprende na interação com a tecnologia, com erros e acertos, e verificando os signos, os ícones, e colocando os conhecimentos que a gente tem na internet e pegando conhecimentos de lá também. Acaba que esse conhecimento produzido dá voz a gente. Ele não aliena. Essa aprendizagem costuma ser mais engajada e prazerosa. Não é à toa que a gente vê muita gente falando que as crianças de hoje em dia já nascem inteligentes, porque já sabem mexer no celular e ensinar os pais a mexer no Facebook. Essa característica de uma habilidade engajada é própria do artífice, como proposto por Richard Sennett. Ao pensar no artífice, a gente imagina aquele artesão que faz aqueles trabalhos manuais que são belíssimos e de alta qualidade, onde na oficina dele ele está lá ensinando outras pessoas a também fazer esse tipo de trabalho manual. A gente vê esses trabalhos dentro da comunidade onde aquele artesão trabalha, construindo aquela comunidade. A técnica que ele utiliza para fazer o seu trabalho não é simplesmente uma técnica para terminar a cadeira que ele está fazendo, mas sim faz parte dele. Ele imprime a personalidade dele no trabalho dele. Essa técnica ela sobe a consciência do artesão. A técnica em si ela é engajada. Esse engajamento com a técnica e a produção de uma arte por um bem coletivo sobrevive até hoje em alguns grupos pequenos e comuns e até marginalizados. E Richard Sennett observa que a comunidade software livre é um desses grupos. Essa comunidade contribui com códigos, conhecimento e informação livre a todos. Isso tudo baseado numa filosofia do software livre de liberdade, conhecimento e comunidade, pluralidade de visões de mundo e de sociedade. Ela atua contra o controle da tecnologia sobre os indivíduos, tentando inverter essa lógica para que os indivíduos passem a controlar a tecnologia. Os projetos são desenvolvidos de forma colaborativa, plural e sem pré-julgamentos pessoais. O uso do software livre, nesse sentido, ele não é apenas uma questão técnica. Não é simplesmente se um software é bom, mas também envolve questões a questão ética, social, política e também de direitos humanos. Essa preocupação do controle da tecnologia sobre o ser humano também preocupava Freire, e no caso dele, no contexto da educação. Em 1984, quando a internet nem era como a gente imagina hoje, como a gente tem ela hoje, inclusive, ele coloca um texto, ele publica um texto que diz mais ou menos o seguinte: o avanço da ciência e da tecnologia não é tarefa de demônios, mas sim a expressão da criatividade humana. Por isso mesmo, as recebo da melhor forma possível. Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de quem as máquinas e a tecnologia avançada estão? Quero saber a favor de quem ou contra quem as máquinas estão postas em uso. Para mim, os computadores são um negócio extraordinário. O problema é saber a serviço de quem eles entram na escola. Será que vai se continuar dizendo aos educandos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Que a Revolução de 64 salvou o país?
A favor de quê? Contra quê? Contra quem? Estas coisas é que acho que são fundamentais. Paulo Freire, apesar de gostar da tecnologia e ver ela como um avanço da humanidade, ele também se preocupa, assim como a comunidade do software livre, com o controle da tecnologia sobre o ser humano. Esses valores do coletivo também podem ser encontrados nos hackers. Eles entendem que o hacker é um especialista ou apenas um entusiasta daquilo que ele faz, não necessariamente uma pessoa que tem absolutos conhecimentos de computação. Eles acreditam que o compartilhamento de informações é poderoso e positivo, e portanto é um dever ético deles compartilhar. O projeto de código aberto costuma ser motivado pela paixão dos desenvolvedores pelo próprio projeto ou pelo ato do desenvolvimento em si. E isso faz com que hajam muitos hackers trabalhando em conjunto, apenas pelo prazer do que estão fazendo, e para eles não há motivação maior. A gente encontra então, na comunidade de software livre, essa relação com o artífice, que é o engajamento do fazer pelo fazer, a estreita relação com a comunidade e os valores com o coletivo, que são as características típicas do artífice. Encontra-se também o próprio software como um produto artesanal público colaborativo, a união da cabeça e das mãos na produção de um bem coletivo. Como formas que a gente conhece na sociedade moderna de suscitar esse engajamento, a gente tem a competição. Mas ela pode gerar ansiedade, estresse, rivalidade, entre outros aspectos que podem comprometer o bom desempenho. A colaboração, por outro lado, ela depende de uma configuração em que todos estão comprometidos com as suas próprias responsabilidades e que fortaleça as relações interpessoais. A colaboração é essencial no software livre. Todos podem colaborar, independentemente de saber programar. Uma pessoa que não sabe programar pode contribuir com sugestões de funcionalidade, em apontar onde uma funcionalidade não está funcionando bem ou ela está sendo maliciosa. Pode também contribuir com a documentação e com a tradução e o marketing do próprio programa. O critério de qualidade dessa colaboração costuma ser impessoal e sem pré-julgamentos, isso é, sem preconceitos de cultura, cor, gênero, sexualidade. E ocorre, nessa contribuição, uma relação gnoseológica, uma relação de conhecimento, como entendida por Freire. A contribuição ocorre em torno de um projeto, das relações do contribuinte com aquele projeto e da comunicação que ele tem com a comunidade. Freire entendia que o conhecimento é construído em torno de um objeto de conhecimento, do sujeito interagindo com esse objeto e depois comunicando com o outro. Então o diálogo ele é fundamental na educação. É por meio do diálogo que os seres se encontram para conhecer e transformar o mundo em colaboração. A educação deixa de ser simplesmente uma passagem de conhecimento para depois ser reproduzido, e sim a construção desse conhecimento. Para tal, o diálogo precisa ser democrático, ele precisa tanto dar voz quanto escutar o outro. Entender que ninguém é igual a ninguém, mas o diálogo deve ser horizontal, deve ser tido com respeito, onde se entende que todos têm algo tanto para ensinar quanto para aprender. A gente percebe então as relações do software livre com a teoria dialógica freiriana. A prática dialógica fortalece as relações interpessoais, tornando possível o trabalho colaborativo, como também observa Richard Sennett sobre a comunidade de software livre. As dimensões ético-política e existencial do diálogo freiriano possibilitam uma intervenção crítica da realidade através de um objeto, assim como também a gente observa nas contribuições do software livre. Essas intervenções acontecem sobre uma pluralidade de vozes e de visões de mundo, permitindo que essas intervenções aconteçam de forma interdisciplinar, da mesma forma que a gente também encontra no software livre. E junto dessa cooperação, a gente também encontra a característica básica do artífice, que é a íntima relação entre o sujeito e o objeto e aquilo que ele faz. E esses sujeitos, então, em colaboração, transformam o mundo para si e para o outro. A gente pode perceber, então, no software livre, com a sua filosofia de liberdade, seus valores éticos e sociais, e de seus colaboradores em consonância com as características do artífice, uma possível resposta ao questionamento de Freire sobre o controle da tecnologia sobre o ser humano. O software livre está a serviço das pessoas, enquanto sujeitos protagonistas de sua própria história e existência. Ele possibilita uma educação que humaniza, ao invés de alienar. Uma educação que reúna o porquê e o como,
a cabeça e as mãos numa relação dialógica de cooperação para transformar o mundo, para si e para o outro. Enfim, uma educação libertadora. Obrigado.